Oi, hoje eu tenho pra gente uma pintura em tecido. É uma cuia com rosas, depois a gente pode fazer vários detalhes. Agora a gente vai pintar a cuia. Eu já fiz uma parte dela, que usei cinza e branco aqui embaixo. A parte de cima da erva eu usei verde pântano e verde grama, que também pode ser feito com verde oliva, só o verde oliva, ao invés de usar esses dois tons. A gente vai fazer também as rosas, vamos fazer folha, tudo junto. A primeira etapa hoje a gente vai fazer aqui a cuia. As cores que eu escolhi para fazer a cuia são o mostarda, jacarandá e o rústico. As rosas eu usei dois tons de cor de rosa e o vermelho, mas a gente vai fazendo aos poucos depois. Então, aqui a gente já tem um ponto mais claro de luz, ali a erva também já deixei mais clarinha ali em cima. Então, vamos manter essa parte aqui, o foco na luz aqui. Aqui que vocês podem ver, o primeiro eu desenhei a cuia, daí eu resolvi fazer uma folhinha por cima. Então, a gente vai fazer a cuia e a folhinha agora. Então, primeiro eu vou preencher com o tom mais claro, que é o mostarda. Preencher a maior parte dela e dar sombra com as outras duas cores. Principalmente aqui mais no meio, preencher toda com mostarda. Pintura em tecido, diferente da pintura, aqui especialmente no pano de prato, diferente da pintura em tela, a gente usa bem mais tinta, senão não cobre, ó, quando a gente passa pouquinho não fica bom. Então, tem que preencher bem pra ficar legal, pra ficar bonito. Lembrando que eu tô fazendo essa parte mais clara aqui, mas ela não vai ser toda clarinha, né? Não vai ser todo com esse tom de mostarda. Essa cor é linda. Depois a gente vai pôr branco aqui também, né? Pra dar mais uma clareada. Agora eu vou usar esse tom médio que eu escolhi aqui, que é esse jacarandá. Depois a gente escurece bem e dá pra usar o preto também. Nem limpei meu pincel, pra ele não perder o tom ali do mostarda. Pra ir escurecendo aos poucos. Vai ficar com um tom mais puxado pro marrom, mas ainda mantendo o mostarda. Seguir aqui no formato, né? No formato da cuia. O pincel que eu tô usando é arredondado. Ele é um pincel da Tigre 151 de cerda. Sempre bastante tinta. Se tiver dificuldade, for fazer mais devagar, para não secar tão rápido, pode usar o diluente para tinta de tecido, que ele ajuda a retardar a secagem, aí fica mais fácil de trabalhar. Agora, eu vou tirar o excesso da tinta do pincel, tirei no paninho. É só trabalhar, mesclando bem para não ficar manchado. Se precisar, vou voltar aqui com um pouco mais de tinta, porque eu não gostei do resultado ali. Vai indo. Aqui também, não gostei. Agora, não vou também limpar, não vou lavar o pincel. Vou deixar ele com um pouco do rústico que ainda tem. E vou começar, aliás, com o jacarandá que ainda tem. E vou usar o rústico, que é bem mais escuro. Na hora de dar o formato mais arredondado. Não gostei do risco que eu fiz aqui, ó, vou deixar, depois a gente preenche com fundo e com essa rosa. Isso, olha, esse pincel, ele é arredondado, então, ele dá uma precisão e já faz um acabamento. Como o meu fundo tá todo molhado, podem ver que daí ele já vai, ó, entrando uma cor na outra. Vai ficando bem bonito.
feio quando fica as cores separadas, nesse caso, né, que não é o objetivo aqui. Então, preenchendo tudo aqui. Aqui tem a folhinha, né? Depois a gente reforça ainda fazendo a sombra da folha. Aqui no cantinho também. No fundo, aqui, essas partes aqui, só pra fazer só pra poder iniciar, eu usei o verde grama e um pouquinho do amarelo limão com clareador, bastante clareador. Também foi usado um pincel de cerdas bem grande pra fazer esse fundo. E depois, no final, eu gosto de dar acabamento no fundo também, escurecendo em alguns lugares, a gente pode fazer florzinha, mas isso a gente vai fazer juntos também. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, vou vir aqui. Em alguns lugares mais escuros, podemos até pôr preto depois. Fazer a sombra da folha, embaixo da parte de metal aqui da cuia. Para o início ali da bomba, que eu já deixei pronto, eu usei branco e preto. Tem o cinza também. Deixa eu ver o nome aqui. É só cinza mesmo. Mas eu prefiro usar o preto e o branco, porque daí a gente pode fazer mudando o tom, né? Conforme a gente queira. Ó, agora eu vou mesclar aqui. Fazendo esse movimento porque ela é arredondada, né? Então, a gente não pode deixar ela... Vou voltar aqui no jacarandá. Não pode deixar ela reta, chapada, né? Tem que deixar ela com o formato que ela tem. Agora, a gente vai fazer a parte de metal aqui de cima. Vou trocar o pincel, peguei um pincel menor, esse aqui é o número 4, daquela série que eu já falei, 151 da Tigre. E eu vou usar o branco e o preto. Vou começar aqui com o branco, ó, seguindo a luz aqui. E a gente já vai fazer usar um pouco de branco também aqui na cuia. Preenche. Pincel aqui também, como eu já falei antes, ele dá bastante precisão, é muito bom. Agora eu vou vir com o preto, não precisa limpar, porque como é pra representar o prata, né, então não tem problema. Pode ficar mais escuro ali também embaixo da bomba. Depois a gente dá detalhes coloridos também na bomba. Aí fica a gosto de cada um. Agora já tô soltando a mão mais leve pra manter o clarinho ali no meio. Pegar o preto aqui de novo. Vai lá atrás. Mas assim como na pintura em tela, aqui no tecido também a gente pode, no final, se não gostou, mesmo depois de seco aqui, a gente pode retocar, clarear, escurecer, mexer no fundo. Ó, assim ele já vai ficando parecido com a parte de baixo, né?
Agora eu vou limpar, tenho água aqui. Limpar bem o pincel, secar. Quero pôr um pouquinho de claridade, um pouquinho mais de claridade, um pouquinho de tinta no pincel e pôr uma claridadezinha aqui. E depois de bem seco também a gente pode pôr pontinho branco, daí bem branquinho, bem clarinho. E fica lindo. Já dá uma luz legal, né? Vou pôr uma luzinha aqui também, que eu acho que fica bom. Achei que ficou marcado ali, muito reto, vamos pôr mais aqui. Vou voltar um pouquinho aqui. Por hora eu vou deixar ele assim, aliás, ela, né, a cuia. Agora eu vou fazer essa folhinha aqui, que eu deixei por cima. Deixei pra fazer ela no final, né? Inventei ela por último no desenho, deixei pra fazer no final. Agora aqui é o verde pântano, o verde grama e o branco pra clarear. Vou começar com o escuro. Toda a sombra dela embaixo da rosa, o mais certo que fica melhor pra fazer é primeiro fazer o que tá no fundo, então primeiro as folhas, né? Mas essa folha aqui tá por cima da cuia, então ela vai depois. Então, essa parte dela aqui que tá por trás ali toda mais escura. Vou fazer a parte de baixo aqui também, um pouquinho mais escuro. Vou fazer um meinho aqui nela, fazer ela pra baixo, então. Pra mim já tá bom de verde pântano, vou pegar o verde grama e preencher o restante. Vai preenchendo. Aí. Tudo que ficou em branco, pode fazer com o verde grama. Agora, eu vou tirar o excesso do verde aqui no meu paninho. Eu vou pegar o branco e dar uns acabamentinhos aqui nela. E depois de seco, a gente mexe de novo aqui nesse branco, pra ficar mais evidente. Aqui. Vou pôr um pouquinho de claridade aqui. Esses branquinhos aqui, a gente consegue depois que ela tiver mais seca.